Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção podermos estar nesta manhã, mais uma vez, no nosso círculo de oração. Vamos abrir as nossas Bíblias, se você puder, se coloque de pé. 1 Coríntios 4, versículo 1, versículo 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Vamos falar juntos esse texto, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta e vamos meditar um pouco. Primeiro, meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha esse senso de responsabilidade com o ministério. Ministério não é status, ministério é trabalho. Ministério não é presente, ministério às vezes é problema. Ministério não é apenas o momento do culto. Tem o pós-culto, o antes do culto, a madrugada de oração, os problemas da semana, os atendimentos. Quem dera se ministério fosse só o culto de domingo à noite e segunda-feira à noite. Quem dera. No domingo à noite, segunda-feira à noite, nas reuniões oficiais da igreja, todo mundo é bonzinho e está tudo muito bem. Mas quando encerra, nós temos a vida real, temos que enfrentar as tentações, o pecado, o diabo, temos que dar conta da nossa vida, trabalhar, resolver problema. E tem alguns que não só resolvem problema, eles viram o problema também. E aí já complica mais. Porque você pode escolher ser a solução ou ser o problema. Você precisa escolher qual lado você vai ficar. E ministério requer da gente que a gente, por exemplo, no caso pastoral, tem hora que você está na festa de aniversário com alguém. Daqui a pouquinho está no velório de alguém. Agora você está apresentando uma criança para Jesus e daqui a pouco você tem que entrar num conflito familiar. Situações acontecem e oscila muito. Você tem que estar rindo num momento e chorando no outro. É uma coisa assim bem, tipo assim, faz frio e faz calor ao mesmo tempo. Tem hora que você vai ter que enfrentar um problema e tem hora que você celebra uma vitória quase que simultaneamente. E Paulo fala do ministério, e quando ele fala do ministério, ele fala de compromisso. E aí eu me refiro aqui ao ministério, ao sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos ministros de Cristo. Embora tenhamos a tendência de achar que, não, isso é problema do pastor, alguém precisa de oração? É o pastor. O demônio se manifestou? Problema do pastor. Alguma coisa aconteceu, vamos levar para o pastor. Até a mãe, que o menino é rebelde, fala assim, vou falar com o pastor, hein? Porque o pastor, ele é aquele que tem que fazer a cara feia, é o que tem que dizer, é o que tem que falar a verdade, esse tipo de coisa. Mas ministério, pode ter certeza, todo crente tem. Todos nós somos ministros de Cristo. Todos nós temos deveres quanto ao ministério. Todo crente precisa pregar o evangelho. Todo crente precisa servir um ao outro. Todo crente precisa cumprir um chamado. Todos serão cantores? Não. Tem gente que se cantar assusta neném no escuro, porque não dá certo. Todos serão pregadores? Não, também não. Mas todos são testemunhas de Jesus. Todos são testemunhas do que Jesus pode fazer. E todos são ministros. Porque a gente pode cantar e não ser crente. Pode até pregar e ir para o inferno. Pode expulsar demônio
e ficar de fora, e Jesus falar assim: apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade, porque eu nunca vos conheci. E as pessoas dizendo: no seu nome nós curamos enfermos, no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós fizemos. Todos devemos ser testemunhas de Jesus. E o ministério requer isso, o ministério requer fidelidade. E nesse ponto você sai desta oração, dessa consagração, lembrando que você foi chamado. E Paulo começa dizendo o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Como as pessoas nos olham, como nos veem. Pastor, eu não estou importando o que as pessoas acham. Em certo sentido, você não pode andar pelo que as pessoas acham. De fato. Porque se você for andar pelo que as pessoas acham, você não dá conta. E as pessoas acham o que elas quiserem. Mas, em certo sentido, o seu testemunho deve confrontar o que as pessoas acham. Vou te dar um exemplo. Alguém fala mal de você, mas você é correto. Alguém difama, faz calúnia, faz um monte de coisa, mas você é sério. O sujeito pode falar o que ele quiser, só que o seu testemunho tem que confrontar o que ele fala. Quando a pessoa diz maldade a meu respeito ou a seu respeito, a minha vida tem que abafar isso. Isso tem que acontecer. Então o testemunho, ele suplanta a maldade. Você não controla o que as pessoas falam, não controla o que as pessoas fazem. Você controla o que você faz e o que você é. Isso você controla. Um dia eu estava no gabinete pastoral com uma pessoa que os testemunhos reprovados, só chega história, problema daqui, problema dali, e gabinete pastoral você confronta essas coisas. Fulano, olha só, não pode, isso é um negócio assim. Fala, pastor, esse povo fala mesmo. Fala de isso é calúnia, mentira e difamação. Mas era muita história. Assim, não tem como estar todo mundo errado e você está certo. Não tem jeito. Alguma coisa não bate. Pastor, eles falam até do senhor. Fala mesmo. Só que a minha vida desmente o que eles falam. E eu não estou vendo você desmentir nada até agora, você só está negando. A verdade é que nós temos que ter cuidado nesse mundo. Isso serve para mim, isso serve para você. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Nós precisamos ocupar essa posição. O mundo está perdido, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de uma mensagem que liberta, e o mundo precisa de ministros de Cristo. Não é o pastor Fábio, é você que é ministro de Cristo. É ministro de Cristo em casa, é ministro de Cristo no trabalho, é ministro de Cristo na rua, é ministro de Cristo nos negócios, é ministro de Cristo diante dos problemas, é ministro de Cristo na hora da alegria, da vitória, mas é ministro de Cristo quando a luta pega, porque é ministro de Cristo e tem posição. Ministro de Cristo ocupa o lugar que precisa ser ocupado, mantém firme. A coisa está difícil, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz, a terra se derreteu e você fica de pé. Você é ministro de Cristo, você é ministra de Cristo. O primeiro pastor da sua casa não sou eu, é você. A primeira pastora da sua casa não é o pastor, é você. Então você é ministro de Cristo. O ministro é aquele que serve. Então, meus irmãos, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem é o dispenseiro? Dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, é aquele que cuida do depósito, é aquele que guarda os haveres, o alimento, os bens. O dispenseiro é o almoxarife, é aquele que tem a chave que guarda as coisas que são importantes. Nós temos algo importante que devemos guardar. Nós temos uma mensagem que devemos guardar. Nós temos a bênção de Deus e devemos guardar. Nós temos em depósito um tesouro que nós somos responsáveis por guardar. Que coisa triste
É quando alguém é uma bênção, acontece, faz cair fogo do céu, uma situação, e de repente você toma aquela notícia: ó, fulano caiu, olha, tem um problema, aconteceu isso, aquele pastor era tão abençoado, e agora desviou-se, aconteceu uma situação trágica, perdeu o rumo, e a gente às vezes encontra com a pessoa está chafurdada no vício, está chafurdada no pecado, e já foi uma pessoa que foi usada por Deus, foi uma bênção nas mãos do Senhor. Que coisa terrível quando a gente não é fiel em guardar o bom depósito, em guardar as coisas de Deus, em guardar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa mente. Quão terrível é quando a gente é desleixado com as coisas. Essa semana eu estava passando perto da casa do meu irmão, e tem uns históricos aí de gente entrando em casa dos outros, lá perto da casa da minha mãe. Eu passei e a bicicleta do meu sobrinho está lá na calçada, nos olhos de todo mundo, e eles lá não sei aonde. Eu fiz um vídeo, falei: olha só, gente, vocês têm que ser cuidadosos. Uma pessoa entra aqui por causa de uma bicicleta, e por causa da bicicletazinha de criança, ele quebra o vidro, entra na casa, faz um monte de coisa. O dispenseiro tem que ser fiel. Deus te deu, guarda. Deus te deu, segura. Diabo levantou, levanta junto, diz: é meu, sai daqui. E às vezes a gente menospreza: é só uma bicicleta. Mas é só uma brecha que o inimigo precisa para entrar na casa toda. Mas isso aqui é uma coisa à toa. Essa coisa à toa pode abrir a porta para o cão tomar conta. E agora? Nós precisamos ser cuidadosos com isso. O dispenseiro tem que ficar atento. O dispenseiro tem que ser responsável. O dispenseiro tem que ser vigilante em todos os momentos. O dispenseiro não pode dar nenhum segundo de bobeira na sua trajetória. Tem coisas que Deus te deu e é você que vai guardar. Tem coisas que Deus entregou na sua mão e você vai prestar conta para Ele lá no final. Tem coisas que Deus colocou na sua mão e você pode levantar essa mão para o céu se quiser, e é você que vai chegar diante dele e apresentar diante do Senhor. O hino 16 da harpa cristã diz assim: posso tendo as mãos vazias com Jesus me encontrar. Não, quando você se apresentar diante do Senhor, não se apresente com as suas mãos vazias. O que Deus te deu para tomar conta, tome conta. O que Deus te deu para segurar, segure. O que Deus te deu para defender, defenda. O que Deus te deu, você vai dar conta. O diabo não vai tomar, você não vai perder, você não vai abrir mão, você não vai ser relapso. Por quê? Porque você tem um compromisso com Deus, e esse compromisso vai te levar a prestar conta daquilo que Ele te deu. Então quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Seja fiel dispenseiro dos mistérios de Deus. E aí eu falo dos mistérios de Deus, e os mistérios de Deus, eles incluem algumas coisas que podemos não estar a considerar. Por exemplo, a sabedoria oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. E aí os mistérios de Deus, eles têm características específicas. Eu não falo só das coisas que Deus te deu para cuidar, mas eu falo do bom depósito da fé, eu falo da boa conduta, o mistério de Deus revelado na sabedoria de agir como Deus quer que você haja. Como é que alguém estourado, complicado, consegue ser sábio? É um mistério. Deus pode agir e fazer isso. Como é que alguém perdido pode ser alguém justo? Deus pode fazer isso. E guardar o bom depósito dos mistérios de Deus
Não significa apenas guardar a família, a casa, o testemunho, é também guardar o bom depósito da fé, aquilo que Deus fez em você. Não dá para explicar o Jailson de hoje com aquele de antigamente, não dá para explicar o fulano de hoje com o fulano que era antigamente, não dá para explicar a história que você vive agora com a história que você já viveu. Tem gente que diz assim, quem te viu e quem te vê. Tem gente que nem acredita quando olha para você, porque está vendo o que Deus já fez na sua vida. Não dá para explicar. Olha, tem um bom depósito, tem algo grande que Deus fez. Então você é dispenseiro dos mistérios da fé. Você pode até ser ignorado, pode até ser zombado quando fala de Cristo, mas tem uma coisa, as pessoas não vão poder negar que você já foi de um jeito e agora você é de outro, porque o bom depósito está em você e você está guardando os mistérios de Deus. Por que será que Deus nos amou? Por que será? Alguns anos atrás eu compartilhei um vídeo na junta diaconal e eu tentei achar esse vídeo esse dia e não achei. Um pastor lá de São Paulo contando que ele era pastor de uma igreja pequena, e ele chegou fora de hora, num horário, e quando ele chegou o zelador estava limpando a igreja, sozinho. E ele percebeu que o irmão estava falando. Na hora que ele foi chegando mais perto, o irmão estava orando e chorando. E o pastor chegou pé por pé e ficou ouvindo. E o irmão dizia assim: Senhor, que privilégio. Estou aqui limpando esse banco para os irmãos que vão congregar daqui a pouco. Jesus, eu era um bêbado. Eu não podia estar aqui. Eu era perdido. Eu era para estar morto, mas que privilégio, e chorava e falava diante de Deus, dizendo: que graça que o Senhor me deu, me achou, porque a essa hora, o que seria de mim se o Senhor não tivesse me achado? Esse é o mistério guardado em nós, é o tesouro que o dinheiro não paga, é o tesouro que ninguém pode pagar. O que Deus fez na sua vida é algo grande, pode ter certeza, na eternidade tudo isso vai ser verificado. Que privilégio! E aquele pastor conta essa história, eu chorei, já vi esse vídeo várias vezes, essa semana eu tentei achar no arquivo e não consegui achar. Mas eu me lembrei que quem tem o bom tesouro guardado no coração é diferente no seu procedimento. Quem tem o bom tesouro guardado no coração tem outra cabeça, tem outro posicionamento. Quem tem o bom tesouro guardado no coração, ele limpa o banco, é para servir a Jesus, não é para ninguém ver. Quem tem o bom tesouro no coração, ele faz o que for preciso, é para a glória dele. Pode não ter glória humana e nem resposta humana, mas é para a glória dele. Quem tem o bom tesouro guardado no coração sabe de onde saiu e sabe para onde está indo. Você ainda não é o que você precisa ser, mas com certeza você não é aquilo que você já foi. Jesus já mudou a sua história, a tal ponto que o Senhor pega alguém como eu, pega alguém como você, que estávamos perdidos, e coloca na nossa mão a chave da despensa. Coloca na nossa mão a chave do depósito. Você não era de confiança, mas Ele fez isso, Ele confia em você. Tem um mistério, tem um tesouro, e Ele pôs a chave na sua mão para você tomar conta. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Que os homens nos considerem despenseiros dos mistérios de Deus, ministros. Além disso, e eu termino, vai ser muito breve, requer-se dos dispenseiros. O que é que Deus quer de nós? Porque com certeza a quem Deus dá alguma coisa, Deus lhe requer a responsabilidade. Deus deu a você uma posição, desça um degrau a mais. Deus te colocou em algo que você está liderando ou está fazendo alguma coisa, desça um pouco mais. Porque
aquele que lidera é servo dos outros. Aquele que está na frente é servo dos demais. Deus te chamou para uma posição, desce um degrau, desce dois. E o que Deus requer de nós, irmãs, requer dos dispenseiros, que eles sejam fiéis. Deus requer da gente, não é a performance cantando, não é a performance pregando, não é a performance de palco, porque no palco tem gente que faz chover, que faz cair fogo do céu. Mas no secreto Deus sabe que não está bom. Faz cair fogo do céu diante das pessoas, mas lá no lugar secreto não está assim. O que Deus requer dos dispenseiros é que você seja fiel, e ser fiel é dar conta do que Deus colocou na sua mão. Você só dá conta da sua vida. Você não pode dar conta da vida do outro, dá conta da sua e já está ótimo. O dispenseiro toma conta do próprio depósito, não é do depósito do vizinho. Eu ando pensando e vendo algumas coisas que elas serão tratadas, meus irmãos. Pensem, aguardem para os próximos dias. Coisas serão resolvidas e tem que ser, porque os dispenseiros têm que ser fiéis, e nós não negociaremos a fidelidade com as coisas de Deus. Não vai faltar palavra viva nesse altar, não vai faltar mensagem que confronta nesse altar, não vai faltar edificação nesse altar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele está do nosso lado, Ele vai cuidar de você. E o dispenseiro, levanta a mão para o céu, dispenseiro, a chave está na sua mão. Toma conta do que Deus te deu, toma conta do seu chamado, toma conta dos mistérios de Deus, do mistério da fé. O mundo não entende, mas você já sabe, é Deus que está fazendo, e nós estamos dentro de uma grande obra. Ei, quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia! Requer-se dos dispenseiros que cada um seja achado fiel. Aí, Matuane, eu me lembrei do versículo da Bíblia que diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus não se impressiona com os nossos talentos, com os nossos dons. Foi Ele que deu. Se Ele quiser tirar, Ele tira agora. Deus não se impressiona com a voz, com a retórica, com a oratória. Deus não se impressiona com nada disso. O que Deus procura é um coração contrito e quebrantado, que Ele não despreza. O que Deus procura com os seus olhos são os fiéis da terra, são os dispenseiros fiéis. E eu tenho uma notícia para dar para a gente terminar. Daqui a pouco nós teremos que dar conta para Ele daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Mais perto do que a gente imagina, mais breve do que a gente pensa, nós estaremos diante dele para dar contas. E se for agora, e se for hoje, como é que você vai fazer? E se for hoje, que contas você dará? E se for agora, o que vais fazer diante do Senhor? E se for agora, pode ser no Pernambuco, no Ceará, onde você acompanha nosso círculo de oração. E se for agora, como é que você fecha as suas contas? Que conta você dá para Deus? Você conhece o que Deus quer fazer, tem o chamado, conhece as coisas de Deus, mas vive perigosamente. Hoje é dia de que Deus te chama para o confronto. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é dia de mudar. Não se engane, está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando a hora, e nós precisaremos dar conta diante do Senhor. A boa coisa é que quando eu não podia fazer nada, o bom pastor desceu do céu e veio buscar a minha vida. Quando eu não podia achar o caminho, o bom pastor veio, segurou na minha mão e guiou-me e me levou até o final.
A boa notícia é que o bom pastor sabia que eu sozinho não podia, mas ele me transformou e colocou na minha mão a chave da dispensa, para eu ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. Colocou na sua também, você é dispenseiro dos mistérios de Deus, e Deus está contando com você. E tem uma coisa, quando a situação apertar, quando o problema acontecer, o bom pastor continuará com você, segurando a sua mão e te ajudando a caminhar. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam: amém. Bom dia para todos, na paz do Senhor.